Olá, somos a Rita, a Inês e a Marta, estudantes da Nova Medical School, e vamos traduzir para o português esta apresentação, generosamente cedida pelo professor Ian MacDonald, para a Fundação de Investigação da Choroidrémia. A choroidrémia é uma distrofia lenta, progressiva e hereditária da retina. Trata-se de uma condição rara que afeta cerca de 1 a cada 50 mil indivíduos, sendo causada por mutações que levam à perda de função do gene da choroidrémia, também conhecido como CHM. É uma doença hereditária, com um padrão de transmissão ligado ao cromossoma X, que afeta maioritariamente indivíduos do sexo masculino, podendo também ter consequências em mulheres portadoras da mutação. Esta condição está na base de aproximadamente 4% de todos os casos de cegueira. O padrão normal de evolução da choroidrémia num homem afetado pode ser visto nas imagens. À esquerda está representado um adolescente com a doença, que poderá ter apresentado cegueira noturna no início da infância e o fundo ocular com uma aparência manchada. Com o tempo, a partir dos 20, poderá existir um estreitamento progressivo do campo de visão, com certas áreas nas quais a camada pigmentada está em falta na parte traseira do olho, representada pela seta preta. Na figura seguinte, num indivíduo nos seus 40, é possível observar a progressão da doença associada à idade, onde é claramente distinguível a profundidade dos vasos sanguíneos da coroide ao redor de uma pequena área de retina, com um nervo óptico de aspecto saudável. Na imagem final, observamos um indivíduo nos seus 60 a 70 anos, com uma área já possivelmente muito reduzida de retina funcional na região central da mácula. Nas primeiras fases da doença, verificam-se alterações nas células do epitélio pigmentado da retina, como podemos ver na imagem representativa de uma fase inicial de doença, em comparação com o fundo ocular normal. É possível discernir uma aparência que pode ser descrita como sal e pimenta, assinalada pelas setas pretas. Adicionalmente, observam-se áreas onde a camada pigmentada é mais transparente, permitindo a observação dos vasos profundos da coroide, ilustradas pelas setas brancas. Na progressão de uma fase inicial para intermédia da doença, há uma alteração na camada pigmentada, que pode estar em falta na zona periférica do fundo ocular, como demonstrado pela seta preta. A camada pigmentada é apenas preservada na área central, como observamos na imagem apresentada à direita, onde a área delineada pelo círculo branco representa a mácula. No estadio mais tardio, há uma exposição da esclera branca, semelhante a um branqueamento e uma extensiva atrofia dos corocapilares. Pode haver um declínio na função visual, com defeitos na visão noturna, geralmente após os 50 anos de idade. Em casos raros, as portadoras podem manifestar sintomas severos, semelhantes aos exibidos pelos indivíduos do sexo masculino afetados pela doença. Podemos observar a retina de uma portadora, apresentada do lado direito, em comparação a um fundo normal. Em baixo, do lado esquerdo, é possível ver a imagem de uma retina normal adquirida em tomografia de coerência óptica, ou CT. Quando comparada com a imagem referente à portadora, é possível observar uma diminuição significativa da espessura da retina central, como também podemos ver na fotografia do fundo, com a seta branca a sinalizar esta alteração. Podemos observar a fotografia do fundo de uma portadora do lado esquerdo e a imagem autofluorescente do mesmo olho do lado direito. É possível denotar manchas na camada pigmentar, representando uma deterioração do epitélio pigmentar da retina, assinalado na imagem com a seta branca. Relativamente ao diagnóstico diferencial da retinite pigmentosa em comparação à choroidrémia, será importante falar destas duas doenças. A choroidrémia é uma doença transmitida de acordo com um padrão hereditário recessivo e ligado ao cromossoma X, enquanto a retinite pigmentosa pode ser herdada como uma característica dominante ou recessiva não ligada ao sexo, mas também poderá ser associada ao cromossoma X. A choroidrémia é causada por mutações ou variações no gene CHM, diferindo da retinite pigmentosa, que pode ser causada por mutações em mais de 60 genes diferentes. Por outro lado, a choroidrémia afeta principalmente indivíduos do sexo masculino, mas a retinite pigmentosa pode afetar indivíduos independentemente do seu sexo. Como podemos observar, os sintomas são semelhantes em ambas as doenças e os dados de eletroretinografia apresentam os mesmos problemas associados à visualização de luz no escuro, no estadio mais precoce da doença, e nos últimos estadios podem não se registar. Os dados de OCT são também semelhantes em ambas as doenças, exibindo diminuição de espessura da retina, perda do epitélio pigmentar e fotorreceptores, preservação das camadas mais interiores da retina e, em alguns casos, tubulações retinianas. Nestas imagens podemos observar as alterações na retina.
presentes em indivíduos com retinite pigmentosa, que diferem da coroidremia nos estadios mais avançados destas doenças. Na retina de pacientes com retinite pigmentosa, o nervo óptico, que se encontra assinalado pela seta branca, carece de cor, adquirindo um aspecto ceroso, algo que não acontece com a coroidremia. Adicionalmente, os vasos sanguíneos, assinalados pelas setas pretas, aparentam ser mais finos na retinite pigmentosa. Existem também áreas pigmentadas, denominadas de espículas ósseas, assinaladas pelas setas amarelas. Estes achados surgem com uma maior frequência nas retinas de indivíduos com retinite pigmentosa. Por último, o aparecimento de edemas maculares, cistoides, é mais comum na retinite pigmentosa quando comparado à coroidremia. Em caso de ter sido clinicamente diagnosticado com coroidremia, há testes genéticos gratuitamente disponíveis através da plataforma curechm.org.resources. Podem encontrar outros recursos no que diz respeito à testagem genética no site iwanttoknow.com, correspondente ao segundo link deste slide. Neste slide encontram-se listados outros recursos como o da Choroidremia Research Foundation e a Foundation Fighting Blindness, com os seus respectivos links. Existe um questionário para pacientes com coroidremia disponível em inglês e francês. E por último, caso seja do seu interesse, pode juntar-se ao registro de pacientes com coroidremia. Caso tenha perguntas ou comentários relativamente à apresentação, contacte o Corey MacDonald, da Choroidremia Research Foundation, ou o Dr. Ian MacDonald, o autor deste vídeo, através dos seus e-mails. Para receber informações relacionadas com opções de tratamento, contacte o seu oftalmologista. Agradecemos a atenção e esperamos que tenha achado esta apresentação esclarecedora.